Quando as pessoas começam a pensar em estudar um novo idioma, a aprender uma nova língua, elas começam a se perguntar sobre o método de ensino. Qual o melhor método de ensino? O problema dessa pergunta é que o melhor método para você talvez não seja para uma outra pessoa. E o método que funciona bem para outra pessoa talvez não funcione bem para você. Agora, tem duas coisas que você precisa considerar para qualquer método funcionar. Bom, eu sou o professor Emerson Brits, aqui de Salvador, Bahia, e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre as duas coisas que você tem de considerar para que qualquer método de ensino funcione. E essas duas coisas são a prática e o intervalo entre uma prática e outra. Mas antes de falar sobre o que é a prática, deixa eu explicar para vocês o que não é a prática. Digamos que você esteja aqui assistindo a um vídeo de um professor brasileiro explicando como usar o passado simples em inglês. Ele vai dizer para você que você usa o ED no final de muitos verbos. Ele vai dizer que tem alguns verbos que são irregulares, que o professor ou essa professora vai dizer que você usa o did para fazer as perguntas, a negativa usa o didn't. Você está ouvindo explicação sobre a língua. Essa explicação é importante, é relevante, é um conteúdo que você precisa ter. Mas isso não é prática, é só informação. Se você ficar assistindo só esse tipo de vídeo, você não vai desenvolver as habilidades. Você não vai desenvolver a habilidade de falar, de ouvir e compreender, de ler e de escrever. Esse vídeo só está te dando informação, conteúdo, o que é bom, o que é importante, mas não te leva necessariamente a desenvolver habilidades. Você pode considerar só como um início. E aí você tem que se perguntar, sim, mas como é que eu desenvolvo as habilidades? Que tipo de vídeo eu tenho de assistir? Se você quiser desenvolver sua habilidade de ouvir e compreender, você precisa ouvir vídeos de pessoas falando inglês. Nesse sentido, uma opção seria, depois de você ter assistido ao vídeo de um brasileiro explicando como usar o passado simples, depois de você ter entendido isso bem, você pode buscar um outro professor falando em inglês explicando o mesmo assunto. E aí você está mudando o foco da atividade. Você não está mais assistindo o vídeo para entender como usar o passado simples. Você agora está ouvindo um outro professor falando em inglês, pode ser até um brasileiro, mas falando em inglês. Aí você está desenvolvendo sua habilidade. Isso é a prática. Você está assistindo o vídeo agora para testar e desenvolver sua habilidade de ouvir e compreender. Então você precisa pensar como desenvolver as outras habilidades. A fala, falar com um amigo. Para desenvolver a fala, você precisa falar, você precisa conversar. Você pode conversar com amigos, você pode conversar consigo mesmo, com seu animalzinho, com sua planta, mas você tem que falar. Você só vai desenvolver sua fala falando. A pessoa só aprende a andar andando, só aprende a nadar nadando, dirigir dirigindo. A mesma coisa é com a língua. Você só vai aprender a falar falando. E aqui eu não estou me referindo a falar que nem nativo, a falar fluentemente, a falar sem erro. Eu estou me referindo a se comunicar. E cada um, claro, se desenvolvendo de acordo com o esforço, o tempo, a dedicação, o envolvimento que cada um está colocando lá nos seus estudos. Então é isso. Um pouquinho de informação sobre a língua, professores brasileiros, digamos assim, explicando para você como usar certas coisas, o que é isso, o que é aquilo, coisa e tal, e muita prática. A língua sendo usada, tá certo? A outra coisa que vocês precisam considerar quando estiverem aprendendo outra língua são os intervalos. Os intervalos entre uma prática e outra. Imagine que você frequenta uma escola de inglês, um curso de idiomas, na segunda e na quarta. Na segunda você vai, aprende uma coisa, treina, usa lá com o professor, com seus amigos de sala. Terça-feira você não vê nada, mas quarta-feira você tem aula, então o professor retoma, cria umas oportunidades para você praticar o que você viu na segunda-feira e traz novidades para seguir adiante. Bom, depois da quarta-feira você tem quinta, sexta, sábado e domingo. O que você vai fazer nesses 4 dias? Esse é o intervalo. E esse intervalo é cruel se você não colocar nele estudo, prática, momentos com a língua, com o idioma que você está querendo aprender.
No início do curso, você está lá em sala de aula aprendendo a cumprimentar as pessoas. Olá, tudo bem? Como vai? Beleza? Legal? Massa. E aí, você aprendeu, vai sair da sala de aula, vai cumprimentar quem na rua em inglês? Então você tem que criar essas oportunidades, você tem que ser um pouco louco, você tem que ser, se não muito louco, começar com você mesmo, acordou, e aí, como é que você está? Como é que você está hoje? So, how are you today? Falando com você mesmo, falando com o seu pet, com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, com o seu peixe. How are you today? I'm great, I'm doing fine. How are you? Digamos que você aprendeu em um determinado dia como descrever os ambientes usando a estrutura there is and there are. Você está lá no ônibus sentado, você está vendo o que tem dentro do ônibus, descreve o que você está vendo. Ah, tem 20 pessoas aqui nesse ônibus. There are 20 people on the bus. Ah, mas não é hora de praticar inglês. Tem de ser, você tem de criar suas oportunidades. Porque em outro momento de estudo, você vai aprender alguma coisa diferente e possivelmente algumas coisas que você aprendeu antes, o professor ou a professora não vai mais trazer para a sala de aula. Então você tem que pegar esse intervalo e criar suas oportunidades para que o idioma que você esteja aprendendo esteja ali presente, que ele permeie seu dia a dia. Porque se você tiver um intervalo muito grande, você vai esquecer tudo ou quase tudo que você aprendeu na prática no momento de estudo anterior. Tenha sempre um livro, uma revista, sites online que você possa estar lendo coisas. Tenha uma playlist com músicas que você gosta, música que você aprendeu, memorizou um pouco a letra. Faça uma playlist no YouTube com vídeos sobre certos assuntos. E aí de vez em quando você vai lá e assiste alguns desses vídeos. Ah, hoje eu vou assistir um vídeo para revisar como é que eu falo sobre rotina em inglês. Hoje eu vou assistir um vídeo para revisar como é que eu descrevo o meu final de semana. Hoje eu vou assistir alguns vídeos de pessoas falando sobre o que elas vão fazer no futuro. Então, finalizando, qualquer método de ensino pode funcionar, contanto que você considere essas duas coisas e saiba administrar isso bem. A prática e o intervalo. Tem de ser bem curtinho. O intervalo tem que ser aquele intervalo que ele ajuda a ligar uma coisa a outra e não separar, tá certo? Se o intervalo for muito grande, ele está separando as coisas. Se é um intervalo curtinho, ele é só ponte de uma coisa para outra. Então, funciona. Considere essas duas coisas, administre isso aí. Eu tenho certeza que com o tempo, seus estudos vão trazer bons resultados. Um beijo e até a próxima aula.